Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema Quem era Jó? É a lição de 11 de outubro de 2020. Nessa lição nós vamos falar sobre a vida e obra do grande literato do Antigo Testamento conhecido como Jó. A literatura de Jó talvez seja uma das maiores do Antigo Testamento ou maiores de todos os tempos, pela sua grandeza, pela sua beleza, pela sua forma didática e também pelo homem que era Jó, pelo personagem que era Jó, que é o que nós vamos estudar nesta lição. Antes de prosseguirmos nosso conteúdo, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho, para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Também deixe um gostei e deixe um comentário aí na barra de comentários do nosso vídeo. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pancas, no noroeste do Espírito Santo. Igreja esta pastoreada pelo pastor José Lopes da Silva. Ao prosseguirmos aqui, o nosso texto áureo está no livro de Jó, o capítulo 1 e o versículo 1, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A nossa verdade prática diz: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, no capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhar você a fazer a leitura da leitura bíblica em classe, tanto na sua revista como na sua Bíblia. E fazer um desafio a você, que você possa ler o livro de Jó, todo o livro de Jó, durante esse trimestre, para que você possa acompanhar com o autor, pastor José Gonçalves, essa série de lições, acompanhando e conferindo na palavra de Deus. É bom que se diga, antes de adentrarmos totalmente ao nosso conteúdo, que no Antigo Testamento, quando uma figura importante era introduzida no seu contexto social, o que era destacado em primeira mão era a sua genealogia. Quando nós vamos estudar os grandes personagens da Bíblia, de antemão nós vamos encontrar aí a sua genealogia. Beltrano gerou Ciclano, Ciclano gerou fulano de tal, e por aí se vai. No caso de Jó é totalmente oposto, pois o que se destaca foi exatamente a sua integridade moral. Não tanto a sua genealogia, não tanto a sua biografia, mas a sua integridade moral. Não tanto os seus feitos, os seus livros, os seus atos deixados, as suas conquistas, mas a sua integridade moral. Falar da integridade moral no Antigo Testamento, no tempo patriarcal, era uma questão de honra. Viver uma vida de integridade moral era um dever nos tempos patriarcal. Portanto, Jó, ele ficou exatamente muito triste, muito abatido, quando a sua honra foi questionada, quando a sua moralidade foi questionada. Mas ao final de tudo, o Senhor Deus justifica Jó, dizendo: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O próprio Deus dá testemunho da integridade de Jó. A palavra integridade significa completo. Nesse caso, significa que Jó era honesto em tudo.
a Bíblia vai ressaltar a integridade de Jó, né, na sua família, a integridade de Jó, né, com os seus servos, a integridade moral de Jó. Jó era um homem tão íntegro que ele chega a dizer: fiz concerto com os meus olhos, jamais colocaria numa virgem. Ou seja, os meus olhos não poderão me servir de tropeço e me lançar no adultério, na prostituição. Jó era um homem tão íntegro, tão completo em seu caráter, que ele diz certa vez: eu nunca dormi com o salário do meu funcionário no bolso. Sempre, ao final da tarde, Jó acertava com os seus servos. Ele tinha muitíssima gente ao seu serviço, escravos, pessoas que deveriam fazer o seu serviço. Mas Jó honrava os seus compromissos com aqueles que o serviam. Jó era um homem tão abnegado e tão íntegro que a Bíblia vai dizer que os juízes, né, da cidade se colocavam à porta, né, para aconselhar com Jó. Eles vinham à porta da cidade para tomar conselho com Jó. Tal era a sua integridade. Nessa lição, nós vamos ver aqui 3 tópicos. O primeiro vai falar exatamente sobre o caráter irretocável de Jó, ou sobre a integridade de Jó. O segundo ponto vai falar sobre Jó, um homem sábio e próspero, onde nós vamos estar observando a diferença entre riqueza e prosperidade. E no terceiro e último ponto aqui, nós temos Jó, um homem de profunda piedade espiritual. É sobre o caráter de Jó. Primeiro aqui, a integridade de Jó. A fonte da moralidade, né, de Jó, né, sem dúvida, era o próprio Deus. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem reto, né, um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Muitos anos antes do sábio Salomão, né, dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Jó já praticava e vivia o temor do Senhor. Aqui no nosso primeiro item, né, a palavra íntegro, sincero, o caráter define uma pessoa, o que uma pessoa é de verdade. Alguém diz acertadamente que caráter é aquilo que fazemos quando ninguém nos vê. Reputação é aquilo que as pessoas dizem de nós. Aquilo que fazemos quando estamos perto das pessoas. É possível, portanto, reprovar o erro em frente às pessoas e praticar o erro no particular. É possível, portanto, viver uma vida de aparência, né, de uma justiça aparente, né, diante do público e praticar a injustiça, né, nos bastidores, no particular. O caráter, portanto, é o que define o que uma pessoa é de verdade. A reputação é o que as pessoas dizem de nós. O caráter é o que Deus diz de nós. É o que Deus fala de nós. Aqui, por exemplo, quem está dando testemunho de Jó não é os seus amigos. Não é Bildade, não é Elifaz, não é Eliú, não é Zofar. Quem está dando testemunho de Jó é o próprio Deus. Deus está dizendo, né? Deus diz para Satanás: observasse o meu servo Jó, né? Observasse o meu servo Jó, ele é um homem reto, um homem justo, um homem sincero e um homem que se desvia do mal. Portanto, o caráter é aquilo que Deus pode dizer de nós. De Abraão, Deus diz que Abraão é o seu amigo. Né? De Davi, né? Deus diz que Davi era um homem segundo o seu coração. De Jó, Deus diz que ele era um homem justo, um homem íntegro. De mim e de você, o que Deus poderá dizer? O que Deus pode dizer de mim e de você? Podemos afirmar, né, sem dúvida,
né, que Jó era sincero em 3 esferas, né, respectivamente. Ele era sincero nas suas intenções, né, o que ele pensava, o que ele intentava era com sinceridade, né, portanto as suas palavras eram recheadas de sinceridade, as suas atitudes eram recheadas de sinceridade. Ele era sincero nas suas afeições e ele era diligente nos seus esforços para cumprir os seus deveres para com Deus e para com os homens. Por tudo isso, né, Jó pode ser chamado de homem íntegro, ou seja, um homem integral, um homem completo, um homem que é honesto em tudo quanto faz, em tudo quanto pensa e em todas as suas ações. Mas não era só integridade que fazia parte do caráter de Jó. O caráter de Jó era marcado também pela retidão. Ele também era um homem reto, né, que no hebraico é Izar, né, tem um sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego, amneptos, né, que possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz, né, Jó, o homem de Uz, ele era um homem justo, um homem reto, direito e que se comportava de maneira irrepreensível. Ninguém podia repreender Jó. As pessoas que repreenderam Jó, no caso os seus 3 amigos, Bildade, Zofar, né, e Elifaz, eles o fizeram não porque tinham algo de verdadeiro, de concreto, que pudesse, né, acusar Jó, mas fizeram, né, na intenção, né, de ajudar de alguma forma, mas eles não tinham elemento, porque Jó era irrepreensível. Jó podia olhar para Deus e dizer: eu sou justo e o Senhor tirou o meu direito. Quando Jó diz que era justo e Deus tirou o seu direito, ele estava falando a verdade. O próprio Deus, né, fez com que o seu caminho ficasse entrincheirado. Né, diz Jó certa vez: o meu caminho ele entrincheirou e não me deixa passar. Deus, ele permitiu com que Jó ficasse como que amordaçado aquele período da sua vida para provar, para mostrar para o diabo que Jó era um homem que não servia a Deus pelo que ele fazia por ele, mas o servia pelo que ele representava em sua vida. Jó não fazia barganha com o Todo-Poderoso. Jó não negociava com o Todo-Poderoso. Ele servia por amor. Ele servia a Deus com coração puro e íntegro. Portanto, ele era um homem irrepreensível. Além disso, Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Jó é descrito como alguém que temia ao Senhor. Antes mesmo, né, diz o sábio Salomão dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Jó já praticava o temor do Senhor. Jó já vivia o temor do Senhor. Jó, ele afastava das coisas que desagradavam a Deus. Aquilo que reprovava a Deus, Jó também reprovava. E aquilo que agradava a Deus, agradava também o coração de Jó. Jó mantinha a distância, ele se mantinha separado, né, do mal. As escrituras mostram que muito antes, né, que Salomão, né, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo, né, posteriormente ensinaria: o temor do Senhor, né, o que teme ao Senhor se aparta, né, do mal. Sobre essa vida de piedade de Jó, essa vida de sinceridade de Jó, nós temos alguns testemunhos, né, dos pais da igreja. Primeiro testemunho de Clemente de Roma, de 88 a 97. Ele dizia que Jó foi um modelo justo e sem mancha. Foi um modelo justo e sem mancha.
Justino o Marte, né, de 100 a 165, diz que Jó, juntamente com Abraão, Isaque e Jacó, foi um homem justo. Né? Clemente de Alexandria, 150 a 215, depois de Cristo, melhor, diz que Jó, né, apresenta o modelo do cristão perfeito. Portanto, todo aquele que quer ser um cristão verdadeiro deve olhar para a vida de Jó. Foi exatamente isso que Tiago diz. Ouviste o patriarca Jó e o fim que ele teve? Ouviste a paciência de Jó? Portanto, Jó é um modelo de cristão perfeito. Cipriano, do ano 200 até 258 depois de Cristo, dizia que Jó foi um exemplo de vida reta, tanto para os ricos quanto para os pobres. Todas as pessoas ricas que querem servir a Deus podem olhar para Jó e terá um exemplo, né, a ser seguido. Todas as pessoas pobres que querem servir a Deus podem olhar para o patriarca Jó e terão um resultado concreto, terão uma experiência concreta para servir. O teólogo chamado Orígenes também, de 184 a 255, via Jó como protótipo do mártir cristão que se submete às tribulações. João Crisóstomo, o Boca de Ouro, né, via Jó como justo e sábio e que resiste às tentações. Gregório Magno, né, de 540 a 600, interpretava Jó como cristão dedicado ao progresso espiritual que é conduzido à perfeição mediante as aflições e provas da vida. Por fim, Agostinho de Hipona, em 354, né, a 430, via Jó como um homem consciente dos seus pecados, apesar da sua retidão moral. Jó nunca alegou ser perfeito e justo diante do Senhor nosso Deus. Ele reconhecia os seus pecados, ele reconhecia as suas misérias, apesar, né, das suas perfeições morais, apesar do seu exemplo de vida, ele reconhecia em si, né, os seus pecados. No nosso segundo ponto aqui, nós vamos falar um homem sábio e próspero. Primeiro, um conselheiro sábio. Né? Um conselheiro sábio. Há pessoas que são ricas, né? Há pessoas ricas que não são sábias, nem tampouco prósperas. Né? Jó, ele era tanto um homem próspero quanto um homem sábio. Né? Possui conhecimento, mas não entendimento. Riqueza, mas não prosperidade. Jó se distingue nesse aspecto. Há pessoas que possuem conhecimento, mas não têm entendimento, não têm sabedoria. Há pessoas que possuem riqueza, mas não possuem prosperidade. Jó é uma pessoa que possui tanto conhecimento como sabedoria, tanto riqueza quanto prosperidade. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. Charles Swindoll, ele vai dizer que Jó era mais rico do que Bill Gates, Donald Trump e Henry Rosperot. Juntos, a riqueza de Donald Trump, Bill Gates e de Henry Rosperot, juntos, né, somariam, né, apenas a riqueza de Jó, né, se fosse nos dias de hoje, né, que Jó, né, vivesse. Ele era o maior de todos os do Oriente. Né? Ele era maior do que todos. Não apenas em riqueza, mas também em sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa, né, daquela região. Ele tinha conhecimento mais do que qualquer outro homem do seu tempo. Aliado à sabedoria de Jó, ele também era um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero.
Há uma diferença entre riqueza e prosperidade. Há ricos que não são prósperos, porque a prosperidade ela vem do temor do Senhor. Prosperidade é afastar-se do mal, é viver para Deus, é saber viver a riqueza que tem. Há pessoas que se utilizam da riqueza para humilhar alguém, se utiliza da riqueza para viver uma vida leviana, para viver uma vida de perversidade moral. No entanto, Jó, ele não era apenas rico, mas próspero, porque ele utilizava de sua riqueza com sabedoria. O texto sagrado destaca que, além da sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família no formato ideal. Era uma família, nos moldes que todo judeu gostaria de possuir. Todo homem do Antigo Testamento gostaria de ter muitos filhos. Já dizia o salmista: os filhos são herança do Senhor. Feliz é quem enche deles as suas aljavas. Quanto mais filhos uma família do Antigo Testamento tinha, mais feliz era considerado essa família. Portanto, Jó era um homem considerado feliz, no seu contexto. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente ao seu serviço. Considerando que as pessoas que faziam o serviço doméstico no Antigo Testamento não eram pessoas livres, eram pessoas escravas, isso significa que essas pessoas também faziam parte dos bens de Jó. Essas muitíssimas pessoas que trabalhavam para Jó não eram apenas empregados, mas faziam parte dos seus bens. Eram contabilizadas como fazenda, como bens para Jó naquele tempo. A despeito de tudo isso, a prosperidade de Jó não era baseada no ter, mas no ser. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Jó, ele não baseava a sua vida de prosperidade nas posses que tinha, mas no seu caráter, na sua vida de comunhão com Deus. Se Jó tivesse baseado a sua vida nas posses que tinha, nos bens que possuía, quando Deus permitiu que Satanás tocasse os seus bens, ele teria se desviado do Senhor. Mas foi exatamente o contrário que ocorreu. Quando Deus permitiu Satanás tocar nos seus bens e tocar até mesmo na sua saúde, Jó, ele eleva os seus olhos aos céus e diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mostrando assim que a fé de Jó, o caráter de Jó, não estava baseado nas suas posses, mas estava baseado no seu ser, naquilo que ele era diante do Senhor e naquilo que o Senhor representava para ele. No terceiro e último ponto aqui, nós vamos falar sobre Jó, um homem de profunda piedade pessoal. Um homem de profunda piedade pessoal. A expressão piedade na língua portuguesa significa devoção, amor pelas coisas religiosas. Jó é um homem de profundo amor às coisas sagradas. É um homem de extrema piedade, um homem de santidade, de oração, como nós vamos observar aqui. Ele era um homem de profunda comunhão com Deus. Era um homem, em primeiro lugar, dedicado à família. É impossível dizermos que amamos a Deus se não amarmos a nossa família. A Bíblia diz que aquele que negligencia a sua família negou a fé e é pior do que os infiéis. Jó era esse homem que amava e dedicava a sua família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam um banquete em casa de cada um no seu dia, e enviava Jó e convidava suas 3 irmãs
a comerem e a beberem com eles. Isso mostra que, possivelmente, os filhos de Jó, os filhos homens, moravam em casa separada e que as irmãs, né, as irmãs deles moravam ainda com seus pais. Por isso a Bíblia diz, e convidavam as suas irmãs para estarem com eles no banquete. O ambiente descrito aqui é um ambiente familiar, um ambiente de harmonia e de forma feliz, né, e da forma feliz com que festejavam a vida. A referência aqui à bebida, né, que eles bebiam e festejavam, né, não nos leva a dizer que eles viviam uma vida de dissolução, uma vida de profanação. Quando a Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício por eles, né, dizendo em seu coração, pode ser que os meus filhos tenham blasfemado de Deus. Isso não mostra, isso não prova que os filhos de Jó, em algum momento, tivessem blasfemado de Deus. Mostra o contrário, a precaução de Jó. Jó era precavido. Ele estava antevendo um fato que poderia ter acontecido. No entanto, não temos prova alguma que tenha acontecido nessa comemorações familiar alguma coisa, né, que tenha aborrecido o Senhor nosso Deus. O que mostra aqui é que Jó era um homem preocupado com a sua família. Um homem preocupadíssimo com a sua família. Todo cristão, meu amado irmão, minha amada irmã, todo cristão precisa se preocupar com a sua família. Se os seus familiares não servem a Deus, você não pode considerar isso como normal. Né? Se algum da sua casa não serve ao Senhor, você não pode considerar isso como normal. Você e eu devemos colocar diante do Senhor a nossa família, para que ao final possamos dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jó era um homem de moral e piedade. Né? Jó, né, foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Sobre a vida, né, consagrada de Jó, o nosso comentador diz no seu livro de apoio, né, primeiro, que Jó tinha uma vida de oração, ou Jó tinha a oração como prioridade. Né? Jó tinha a oração como prioridade. A Bíblia diz que ele levantava de madrugada. O termo levantar de madrugada aqui não quer dizer que Jó levantava de madrugada no sentido literal. Madrugada são as primeiras horas do dia. Né? De madrugada é estar colocando como prioridade a nossa vida diante do Senhor. É estar colocando antes de tudo, ou antes de qualquer coisa, Deus, né, diante, né, dos nossos, né, problemas, dos nossos propósitos. Pode ser mesmo que Jó levantasse de madrugada no sentido literal do termo. Mas aqui no livro de Jó, levantava de madrugada é uma linguagem poética, uma linguagem figurada, dizendo que oração para Jó era uma prioridade. Ele não fazia nada, exatamente nada, que ele não colocasse Deus na frente dos seus projetos e das suas ações. Jó era um homem de fé. Né? Na sua vida piedosa, né, alista-se ali a fé de Jó. Ele tinha tanta fé, né, que ele acreditava no poder expiatório dos holocaustos. Ele levantava de madrugada e oferecia holocaustos pelos seus filhos, mostrando que ele acreditava piamente, né, que o poder expiatório dos holocaustos ali poderia agradar o Senhor e poderia aplacar a ira do Todo-Poderoso caso os seus filhos tivessem pecado contra Deus. A oração, né, de Jó era uma oração de serviço, uma vez que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. Ele não orava apenas de palavra, mas ele se sacrificava. A palavra sacrifício, por si próprio, ela já denota uma vida de serviço. Mas não bastasse Jó falar em sacrifício, ele sacrificava os seus animais. A vida de oração de Jó era uma vida que lhe custava alguma coisa. Ele oferecia alguns dos seus bens para o Senhor, o Todo-Poderoso. Portanto, a sua oração era uma oração
de serviço, ele servia a Deus com os seus bens. Jó, ele era um intercessor familiar, ele intercedia pelos seus filhos. Mais tarde, vamos encontrar Jó intercedendo pelos seus amigos. Jó tinha o hábito da oração. Oração para Jó era uma coisa rotineira. A Bíblia diz assim, o fazia continuamente. Jó, portanto, ele vivia uma vida de oração, uma vida de consagração. Aqui no nosso terceiro e último item na nossa lição, um homem de vida consagrada. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com seus filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus em seus corações. Assim o fazia continuamente. Como sacerdote de seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos e irmãs, para que vivamos uma vida consagrada. Assim como Jó, Deus deseja de nós que sejamos sinceros. Deus deseja de nós que sejamos retos. Deus deseja de nós que sejamos tementes a Ele. Deus deseja de nós que nos desviemos do mal. Nesse tempo que tantas bandejas são colocadas diante de nós, o Senhor deseja que vivamos uma vida de retidão moral e espiritual. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.